Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, do primeiro versículo até o de número 11. Também é um texto muito conhecido, creio eu, de toda a igreja, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, preste bem atenção aos termos usados por Paulo. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. No capítulo de número 7, o apóstolo Paulo está falando daquilo que nós nos tornamos, e da guerra que há dentro de cada um de nós, dessa coisa mal resolvida que nós somos, desses conflitos que a gente tem. Os termos usados por Paulo no capítulo 7, são termos que denotam muito bem, que exprimem muito bem essa ideia de conflito e de que a gente tem coisas mal resolvidas dentro de nós. Agora veja, nós somos seres que têm um corpo, uma alma, somos espíritos criados por Deus, que temos uma alma e um corpo, habitamos dentro de um corpo. E essa carne, esse corpo, milita contra o espírito, e no meio disso tudo fica a alma. Somos seres que somos divididos em três, por assim dizer, corpo, alma e espírito. E no capítulo de número 7, Paulo está falando dessa luta. Nós somos três, em um só. Corpo, alma e espírito formando o nosso ser. O corpo é temporal, é passageiro, quer as coisas daqui, vive para hoje, por aqui. Já o Espírito é aquele que quer Deus, quer fazer a vontade de Deus, quer buscar as coisas de Deus. E no meio desse tiroteio fica a alma, que uma vez ou outra pende para o lado do Espírito, e uma vez ou outra recebe esse conflito da carne. E aí Paulo está dizendo que todos nós estávamos debaixo da lei do pecado, da lei da morte por conta do nosso pecado na carne. Ele usa até a comparação de que uma mulher, quando está casada, está debaixo da lei do marido, mas o marido morrendo, ela não tem mais a obrigação de estar debaixo da lei do marido. Ele faz essa comparação dizendo, todos nós estávamos, melhor dizendo, debaixo dessa lei de pecado, da carne. Uma lei que trazia a morte, e as coisas que Paulo vai dizendo também, são coisas que faz a gente pensar, e eu gosto de Paulo porque ele sabe da pergunta que a gente vai fazer, ele mesmo já responde, Ele fala, olha, a lei, eu conhecia a cobiça através da lei de Deus, a lei veio por conta do pecado. O pecado não existiria se não tivesse lei, Deus deu a lei, e eu não conheceria a cobiça, por exemplo, se não tivesse lá não cobiçarás. Mas porque tem não cobiçarás na lei, eu conheço a cobiça. Aí ele disse, você pode pensar, a lei é ruim então, porque ela diz sobre a cobiça, e em mim suscita o desejo de cobiça, a vontade de cobiçar, então a lei veio por mal? A lei não é boa? Aí ele diz, não, de modo nenhum, não é isso. A lei é boa porque veio de Deus, o problema em mim é o pecado. É isso que ele diz. Para nós entendermos bem o que eu disse até aqui, o que Paulo está querendo dizer, é semelhante o pai e uma mãe que olha para um bebê, que já tem uma idade certa aí de entender o que é uma tomada, por exemplo. E aí o pai e a mãe diz, olha, não coloque o dedo na tomada, porque no dia que você colocar, você vai tomar choque.
Aí já se instala na criança aquela angústia, tomada. O que é tomada? Nem sabia que era tomada, nem sabia que chamava isso tomada. Agora eu sei que chama tomada e mais, dá choque. O que é choque? O que é choque? O que é tão perigoso nesse tal de choque que se eu colocar o dedinho lá, vai me prejudicar? Posso até morrer se eu tomar um choque. Então a criança que não sabia o que era tomada nem o que era choque, agora ela já sabe que existe tomada, que existe choque e que é perigoso. É isso que Paulo está dizendo. A lei veio mostrar para mim que existem tomadas que dão choque. Só que isso não é problema, porque o Deus que deu a lei, o Deus que diz que existe uma tomada que dá choque, Ele faz isso para o nosso bem. Mas o pecado que está em nós é mau. E aí o pecado vai querer fazer exatamente o que Deus disse para não fazer. E aí Paulo diz, então em mim tem essa guerra, milita essa carne que tende para o pecado e que quer cobiçar tudo, quer fazer o que não agrada a Deus. Preste atenção aqui. Nós estamos na mesa do Senhor, Santa Ceia. São dois elementos, não é um só. Nós costumamos focar mais o vinho ou o suco de uva, né? Símbolo do sangue, mas nós esquecemos que tem um pão, que simboliza um corpo. E eu quero falar essa noite do poder da carne rasgada na cruz do Calvário do nosso Senhor Jesus. Por que Jesus veio em carne? Você já parou para pensar nisso? Ele sendo Deus, ele poderia vir da forma que ele é, Deus. Mas mesmo Paulo diz que ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo. Ele deixou a sua glória, deixou o poder ser Deus, deixou o poder se portar muitas vezes como Deus, fazendo-se humano, tomando a forma de servo. Esse corpo que eu tenho, esse corpo que você tem, para resolver o problema do pecado. Afinal de contas, o pecado quando entra na raça humana, traz um problema entre o homem e Deus. E o homem não vai conseguir resolver sozinho. Se o homem não pode resolver o problema do pecado, Deus se faz homem para resolver o problema do pecado do homem. É isso que Paulo está dizendo. E aí Paulo diz, mas eu olho para mim e vejo que milita, tem lei aqui dentro que é coisa estranha, e eu quero fazer o bem, eu não faço, o mal que eu não quero eu estou fazendo, e está sempre diante de mim o pecado e tudo mais. E aí ele fala algo que não é mera falsa modéstia. Ele está falando como ele se vê, e sabendo quem ele é, miserável homem que eu sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? E talvez a gente imaginando Paulo escrevendo essa carta, a gente pode imaginar até uma pausa, respira fundo e diz, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele escreve o capítulo 8, agora pois já não há condenação para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por que ele veio em carne? Já parou para pensar nisso? E mais, porque João diz que todo que é do Espírito Santo confessa que Jesus veio em carne. Quem não é de Deus não confessa isso. Porque apesar de naquela época, muitos já tentarem dizer que Jesus veio, não, ele veio como Deus, não é tudo isso que estão falando, não. Ele teve outros poderes, heresia surgindo já no início da igreja, e João tendo que combater. Apesar disso, João traz um ensinamento aqui tremendo. Que se um espírito é de Deus, ele confessa que Cristo veio em carne. E nós, vem essa batalha de carne também. Então temos aqui o símbolo da carne de Cristo, do corpo de Cristo, que foi rasgado, moído. E Paulo está falando da nossa carne, que é um conflito todo dia, que é essa carne que hoje está pulando de alegria, e amanhã está enfileirando baldes para a gente chutar um por um. Isso é o que a gente é. E a gente convive no meio de pessoas que, apesar de nós termos os nossos próprios conflitos, as pessoas têm os conflitos delas. E é um choque de conflitos e a gente é isso. Que hoje a gente é, amanhã não é, hoje a gente quer, amanhã não quer, hoje a gente está com fé demais, amanhã fede menos. Né? Isso aí que Paulo está dizendo. Mas, veja bem, o que ele está escrevendo aqui é para que a gente não corra o risco de nos tornar Hiros Anodas. Alguém já ouviu falar de um japonês chamado Hiro Anoda? Já?
Se não, vamos falar um pouquinho dele aqui. Esse homem, já falecido, ele foi para a Segunda Guerra Mundial, para defender o Japão. Foi mandado para as Filipinas. E ele ficou ali por um bom tempo. Recebeu a ordem do seu comandante e disse, olha, defenda essa terra, essa região. Não deixe que o inimigo venha através do aeroporto e do cais. Então, destrua da forma que for possível o aeroporto e o cais também. Não deixe os Yankees desembarcarem aqui ou entrarem por aqui. Essa é a ordem que eu dou para você. E não se renda. Não se renda. Haja o que houver, não se renda. É a ordem que ele recebeu, em outras palavras. Só que 2 meses depois, acabou a guerra. 2 meses depois. E ele não sabia disso. 2 meses depois da ordem, acabou a guerra e ele não sabia disso. Ele ficou lá, sabe quanto tempo? Quase 30 anos. Lutando sozinho uma guerra que já tinha acabado. Acredita nisso? Porque lá onde ele estava, ele se refugiou. E a história diz que quando alguém tentava dizer para ele que a guerra acabou, ele dizia, não, isso aí é coisa do inimigo. Não vou me render, a ordem é não me render. Irmãos, usaram até o irmão dele de sangue para ir falar com ele, de longe, porque se chegasse perto ele atirava. Ele ficou quase 30 anos lutando uma guerra que já tinha acabado por conta da ordem que ele recebeu. Por um lado isso é muito louvável, ele não arredou o pé, mas por outro, todo mundo tentou dizer para ele, a guerra acabou, meu filho. Faz tempo. Foi 2 meses depois de ele ter deixado lá nas Filipinas, ter sido deixado lá. E ele ficou lutando. No começo até tinha gente para ajudar e tudo mais, não estava sozinho, porém, ele foi terminar assim, desse jeito. Até familiar, até o irmão de longe, com a voz no microfone que arrumaram lá, dizendo, olha, se entregue, se renda aí, já acabou tudo, né? Ele, não, isso é coisa do inimigo, estão armando de longe, parece ser o meu irmão, mas eu sei que isso aí talvez é coisa do inimigo, então não vou me render. Até que chegou um estudante, japonês também, fez amizade com ele, eles sabiam da história, que estava sumido esse Hiro Onoda, né? E aí falou, não, se eu vou lá para as Filipinas, quem sabe eu encontro ele. Falou brincando e encontrou mesmo ele. Fez amizade com ele, tirou fotos com ele, mandou para o Japão, disse, olha, tem aqui, está vivo ainda, tem um soldado aqui, esperando a ordem de ser dispensado da missão. Eles tiveram que ir atrás do comandante, do mesmo comandante, que já estava fazendo outra coisa, já não era soldado, não era comandante, não era mais nada, estava escrevendo livros, já de idade avançada, para ir lá nas Filipinas e dispensá-lo da missão, de uma guerra que já havia acabado, fazia quase 30 anos. E ele apenas sobrevivendo, comendo banana, coco, o que dava, e quem tentasse se aproximar, ele atirava. Tinha 500 cartuchos da arma que ele tinha, mais ou menos, fora as granadas. O que eu quero dizer com isso? Vem dizer na autoridade do nome de Jesus essa noite, dizer que essa guerra aqui que Paulo está dizendo, já foi vencida. E você só vai continuar nessa aflição se quiser. Porque Paulo chega à conclusão, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que foi impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, está resolvido isso, ainda que não esteja bem resolvido em mim. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Apesar de eu acordar um dia cheio de fé e no outro querer desviar, apesar de eu estar forte hoje e amanhã querer chutar o balde, e de a vida ser esse pacote completo e isso que eu sou, eu sei que alguém já venceu por mim, e nessa guerra eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. E agora não há mais condenação, porque essa lei do pecado e da morte foi vencida, quando Cristo venceu o pecado e venceu a morte. Quando Cristo venceu o pecado e a morte,
essa lei foi vencida. Agora não há mais punições do tipo toma lá da cá, olho por olho e dente por dente. Não há mais nada desse tipo que pese a lei sobre a vida do homem. Porque se ele está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Agora, veja comigo, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Porque Paulo não diz que os conflitos cessam, mas ele diz que a guerra já está vencida. Ele não diz que a gente vai ser um super-homem, um super-herói, super-heroína, mas ele diz como a gente pode se portar na vida com isso. 2 Coríntios, capítulo de número 4, ele vai dizer que Deus conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos barro aqui, mas ele vai dizer o que tem dentro de cada um de nós. Observe, 2 Coríntios 4, do 7 em diante, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Acabou a lei do eu sou agora o que eu estou sentindo hoje. Eu sou o que eu creio em Cristo que eu sou. Nós não nos movemos mais por esse caminho de duplicidade, de hoje ser e amanhã não ser, onde cada um aqui tem o seu modo de que foi criado, os seus pesares, os seus erros, seus tropeços e fracassos, seus lamentos, as palavras que ouviu e não deveria ouvir. Cada um tem isso aí para lidar com a vida. Porém, nós temos tudo isso aqui, que é tesouro de Deus, nesse vaso de barro aí. Sofremos angústias, ficamos perplexos, desanimamos em algum momento de ficar entristecido, né? Melhor colocando. Mas nós não somos destruídos. Mas nós não somos exterminados. Porque aquele que nos chamou venceu a guerra toda. Por isso é que o inferno, quando se é que confessa que Cristo veio em carne, porque todo espírito que veio de Deus confessa isso, os que não vêm não confessam. Confessar que Cristo veio em carne é o mesmo que assinar o atestado de derrota. Por isso ele veio em carne. Ele veio em carne para tomar sobre ele aquilo que nós somos hoje. Para nos transformar naquilo que ele quer que nós sejamos transformados. Ele veio em carne para sentir fome mesmo, para sentir sede mesmo, para ser tentado de todas as formas como a Bíblia diz. Ele veio em carne para dormir, ele veio em carne para acordar, ele veio em carne para saber o que é sol de meio-dia sobre a cabeça. Não que ele não soubesse enquanto Deus, mas ele veio para passar tudo isso em carne. Ele sabe o que é se sentir tentado. Ele sabe o que é essa explosão dentro de si, quando está diante de uma tentação. Ele sabe de tudo isso, mas ele venceu tudo, em tudo tentado, mas sem pecado. Sem pecado. Oh, eu cantei, a sou ele me anda, deixou ele me ras. Veio em carne e osso, não precisava, ele não precisava, mas veio. É o jeito de Deus resolver. Deus descendo aqui em carne e osso. A semelhança de carne pecaminosa, porém sem pecado nenhum. Por quê? Porque Ele sabe que ia chegar o momento que você ia desistir de você. Porque Ele sabe que ia chegar o momento que a enfermidade ia bater na porta de casa. Ele sabe que ia chegar o momento do luto, da tristeza. E Ele sabe sobretudo o que é a guerra do pecado que milita em todos os membros do nosso corpo, que é o que Paulo diz. Ele sabe de tudo isso.
E o que ele veio fazer é tirar essa condenação de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas agora em Cristo já não há mais condenação. Já não há mais condenação. Ele veio em carne e osso mesmo para tomar tudo aquilo que você é sobre ele. Tudo que você é e o que não é, ele toma sobre ele e tomou sobre ele. Eu gosto do texto de Isaías, capítulo 53, que usa dois termos tremendos. Ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si. E também diz, ele levou sobre si. Ele olhou para a minha vida, para a sua vida e disse, me dá aí esse fardo, que eu vou te dar aqui algo suave, leve. Vamos trocar o seu jugo aí, que eu vou te dar algo mais leve. Eu sei que você passa, eu sei que você sofre. Vou sofrer no seu lugar. Vou sofrer no seu lugar. Na carne, onde dói mesmo, onde sangra, ele tomou sobre si. Ele disse, me dá isso aí que te pesa, que te aprisiona. Essa lei que milita contra a tua vida, que é a lei de morte, a lei do pecado, que veio apenas mostrar quem você é, porque eu quero mostrar para você em quem eu te posso transformar. Por isso ele veio em carne. E quando o inferno ouve isso, eu creio que teme e treme. Porque o pecado não poderia ser vencido de outra maneira, a não ser na carne do pecado. E ele foi lá e disse, eu vou assumir. Eu vou no lugar. E se a ira de Deus tiver que cair sobre alguém, vai cair sobre o Cristo de Deus. Irmãos, na cruz do Calvário, quando houve um desamparo, não é que Deus estava de costas dizendo, eu não consigo ver essa cena, é muito dolorosa para mim. Não. O desamparo é muito maior. O mesmo Isaías, no mesmo capítulo 53, diz, a Deus agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. A semelhança de Abraão, que subiu Moriá com o seu filho Isaque, e ia sacrificar o seu único filho, Deus também subiu ao Calvário, com o seu único filho pela mão. O cabande sou e canta lá e achou ele berras. Não deitou sobre um altar de pedras, mas deitou sobre a cruz. E não teve ninguém gritando, não faças tal, porque tem um cordeiro. Ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a espada da justiça de Deus tinha que ferir o ungido do Senhor. E o desamparo dói na alma, dói no espírito, dói no corpo, dói em todos os poros do seu corpo, da sua carne. Porque Deus mesmo estava arrebentando o seu único filho, moendo o seu único filho, fazendo com que a sua ira fosse derramada sobre para que a paz, a justiça, o amor, a graça, a misericórdia fosse derramado sobre todos nós. Porque é isso que Paulo também fala, por conta de uma ofensa veio o pecado sobre todos no mundo, por isso todos pecaram, mas por conta de um ato de justiça, a salvação veio também. Por conta do ato de justiça de um só homem, a salvação está aberta a todos quantos creem, para serem feitos filhos de Deus. A guerra acabou, já tem um vencedor. Por isso nós podemos olhar para as nossas vidas e dizer que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque nós mesmos não vencemos nada, mas teve um que venceu. E para terminar, por que o diabo insiste? Já parou para pensar nisso? João diz, filhinhos, não pequeis. Porém, se alguém pecar, tendes advogado. Jesus Cristo, o justo. Aí a gente pensa, se ele é justo, ele devia condenar. Mas a justiça de Deus excede a dos homens.
A justiça de Deus é aquela que se satisfaz em Cristo, em que um justo pagou pelo pecado de todos. E aí o justo que pagou pelo pecado de todos, também está nesse tribunal. E João monta o tribunal na nossa mente para nós entendermos. Vem um acusador. E ele é implacável, ele não desiste. Em Apocalipse, há um cântico de vitória quando o acusador é vencido. E nesse cântico se diz que a antiga serpente, que é o diabo, foi vencida. O acusador que acusava os irmãos de dia e noite, ele não se cansa de acusar. Ele não se cansa de acusar. E aí ele, nessa consciência, quer dizer para você quem você foi, ou quem você é, ou quem você acha que é, ou quem você se convence de que foi ou de que é ainda. E por que ele insiste nisso? Se o próprio João diz que esse advogado é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas do mundo todo. Por que o diabo insiste então? O diabo sabe que essa guerra, essa batalha foi vencida. Quem às vezes não sabe é você. Quem às vezes não crê de fato é você. O diabo sabe que nesse tribunal, quando esse advogado se levanta, acabou. Não tem o que ele fazer, não tem mais do que acusar. Mas o réu, às vezes não sabe disso. Ou não crê nisso o suficiente para tomar posse disso. Por isso ele diz: filhinhos, não pequeis, porém se alguém pecar, tendes advogado no céu. Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas do mundo todo. Foi na carne que Ele foi cuspido. Foi na carne que Ele recebeu as chicotadas. E Hebreus diz que essa carne, esse corpo de Cristo é o véu que se rasgou, para inaugurar um novo e vivo caminho. Enquanto Jesus estava sendo rasgado na cruz do Calvário, dele saía sangue. Sangue que lava, sangue que justifica, sangue que perdoa, sangue que nos traz vida e nos livrou da lei do pecado e da morte. Sangue que traz a remissão e a redenção. Sangue que na cruz do Calvário nos declara inocentes mediante nosso arrependimento. Agora não há mais as mesmas punições e velhas punições da lei. Não há mais olho por olho e dente por dente. Mas há a lei da graça que opera mediante arrependimento. Onde ninguém aqui está isento de pecar. Mas se pecar mediante arrependimento, esse advogado se levanta e diz: está perdoado. Está perdoado. É por isso que não tem mais véu. Porque o véu simbolizava o corpo dele. Foi rasgado, ele abriu tudo. Deus se abriu literalmente na cruz do Calvário para receber a todos nós. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem, carne, sangue, que foi rasgado, que foi pisado, que foi humilhado, que foi chicoteado, blasfemado, rejeitado, e que está aqui simbolizado a sua carne e o seu sangue na mesa do Senhor, que nós vamos participar logo mais. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ainda em 2 Coríntios capítulo de número 6, do verso 4 ao 10 diz: pelo contrário, em tudo recomendo a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia. Isso é que nos possibilitou o viver
pela carne de Cristo, pelo corpo de Cristo. Nem Jesus, nem Paulo, nem nenhum dos apóstolos disse que agora é mar de rosas. Mas o que eu quero dizer para você é que é possível apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é possível honrar e louvar a Deus nos membros do seu corpo. Que é possível não olhar mais a sua carne como algo que está aí, te arrebentando todo dia, mas como o templo do Espírito Santo. E Ele não está sobre você, está dentro de você. Ele não somente coloca a sua mão sobre a sua vida, mas Ele habita aí dentro. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar. Vá dizendo palavras de gratidão a Ele. Agradeça a Ele pelo que Ele fez. Agradeça a Ele pelo que Ele ainda vai fazer. Fala com Ele. Agradece aí. Esse problema que você não só tem, mas você olha e diz, eu sou esse problema. Essa angústia, essa tribulação, essa ambiguidade, tudo isso. Essas coisas mal resolvidas na sua vida, tudo isso. Essa guerra, você não precisa lutar mais 30 anos, quando na verdade ela já acabou. Ele veio avisar você, se você se esqueceu, de que Ele tomou sobre si as suas dores. Ele tomou sobre si suas enfermidades. Nós o reputávamos a Ele por aflito, oprimido de Deus, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E eu termino e deixo o microfone lendo Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E continuando, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, em outras versões, toda a plenitude da divindade. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro.